Olá, boa noite. Notícias em Foco começando e na edição de hoje você vai ver. Pesquisador descobre técnica eficiente para o cultivo de tomates na capital. Veja quais eletrodomésticos são os maiores vilões do consumo silencioso. E também, voos entre Porto Velho e Manaus voltam a operar a partir de outubro em Rondônia. O Notícias em Foco está no ar. Um pesquisador descobre técnica eficiente para o cultivo de tomate na capital. A técnica representa uma abordagem inovadora e eficiente na agricultura moderna, oferecendo uma solução altamente controlável e sustentável para a produção deste fruto. Acompanhe. E nós estamos no quilômetro 13 da BR-364, sentido Candeia do Jamari, local onde vai funcionar essas estufas. Nós viemos aqui mostrar a área, para posteriormente nós vamos mostrar também a produção de um dos pontos que será um dos maiores produtores de tomate da região. E o autor de tudo isso é o Edson. O Edson, ele é doutor em administração e pesquisador. E há alguns anos ele resolveu pesquisar, com a ajuda de alguns amigos também, agrônomos e outros mais, sobre a produção de tomate, algo bem comum na região, ou seja, algo que todo mundo quer e todo mundo procura, né? Qual família, qual cidadão que não gosta de ter um tomate na hora do almoço ou do jantar, né não? E eu vou bater um papo com o Edson aqui para falar sobre essa ideia de começar a construir aqui nesse local, que é uma área de 150 por 350. Vai ter aqui 24 estufas, a princípio 12, né, Edson? Fala para mim, como é que você surgiu essa ideia aí para você começar a pesquisar sobre o tomate? Na verdade, a pesquisa ela nasce da vontade de produzir alimento onde não é possível. E aí, no começo da pesquisa, identificamos que Rondônia não produz tomate. E aí resolvemos produzir tomate no quintal do porto-velhense. E aqui estamos, né, inicialmente com 12 estufas, com mais 12, o total nesse empreendimento são 24 estufas. Estamos embarcando em estufa, cada estufa ela tem 13 metros de largura por 70 de comprimento, com pé direito de 10 metros de altura. E aí, o que é interessante dentro dessa estufa, e posteriormente vocês estão vendo, né, dentro da estufa nós colocamos até um tapete, né, que é uma ráfia de solo. Ou seja, a tecnologia embarcada nesse projeto aqui, ela vai desde controle de temperatura, balde suspenso, nada é plantado no chão. E uma das coisas que a gente acha assim, que é muito importante é a água, né? Porque nós não temos um desperdício de água, nós damos para a planta exatamente o necessário, através de fertirrigação. E aí aproveitamos o que tem de bom na região, né? A qualidade da água muito boa, sol o ano inteiro, para deixar o fruto mais doce, e controlamos as variáveis, temperatura, umidade. E aí a expectativa aqui, até o final do ano, já está com pelo menos 3 estufas produzindo, né? E cada estufa ela tem 2.000 pés de tomate. E então já até o final do ano ter ali 6.000 pés de tomate produzindo. Essa é a nossa expectativa. O tomate a gente vê, em pesquisa identificamos o quê? Que o tomate consumido aqui, ele é colhido muito verde, né? Então ele vem faltando algumas propriedades, né? O lipoteno, algumas coisas que dá aquela cor avermelhada e com isso alguns nutrientes que ficam para trás. E qual que é a nossa ideia? É assim, tentar entregar para a população o tomate, né? O tomate, vamos falar assim, com todos os nutrientes, né? Com toda a carga dele. Ou seja, nós pretendemos entregar esse tomate, colher ele de madrugada e quando chegar na hora do almoço, a dona de casa já ter o tomate fresco, né? E maduro, mas vai amadurecer no pé, né? Então essa é a intenção de a gente tentar, através dessas tecnologias, entregar um tomate com mais qualidade. Aí como que você deu a ideia de fazer essa tecnologia, ou seja, fazer no caso a eficiência econômica do cultivo dos embalsos suspensos, né, em comparação com todos os demais tradicionais sistemas? Como foi a ideia dele? Na verdade é assim, observar, né, o meio ambiente, o clima, o solo aqui do estado de Rondônia, principalmente aqui de Porto Velho, a gente identifica que o solo, apesar de ser muito fértil, né, ele contém muitas bactérias, muitos fungos que são nocivos ao pé de tomate, ou seja, não consegue se desenvolver.
Ou seja, então já aí foi eliminada a possibilidade de plantar o tomate ao ar livre. E outra, ao ar livre você tem um consumo de água muito grande, né? E o que a gente pensa assim, alguma coisa muito sustentável, né? E aí fomos para estufa, onde a gente conseguiu, dentro de estufa a gente consegue controlar várias variáveis do tipo temperatura, umidade. Por exemplo, nossos pés de tomate são plantados em balde suspenso. E dentro desses baldes vai o quê? Vai um substrato, que só serve como um efeito mecânico para as raízes se firmarem e manter o pé de tomate em pé. E aí nós vamos alimentando esse pé de tomate através de uma curva de absorção, dando somente o necessário para a planta, tanto em água como de fertilizantes, né? O tipo do tomate, aí as pessoas falam, mas qual o tipo do tomate? O tomate oblongo, ou salada, né? O saladete, que a pessoa costuma falar, é esse o tomate. É uma outra coisa também, é uma semente exclusiva para nós, né? Desenvolvida aí por alguns agrônomos, com o apoio do Embrapa, que eu não poderia deixar de citar, e que tem todas essas característica, né, da qualidade dele, resistência à prateleira, ele dura mais tempo, mesmo maduro, fora da geladeira, né? O retorno dos voos diretos promete facilitar o deslocamento entre Porto Velho e Manaus, reduzindo o tempo de viagem e proporcionando maior comodidade aos clientes. A reativação dessa rota é uma resposta à demanda crescente por conexões rápidas e eficientes na nossa região. Após a suspensão de voos direto de Porto Velho para Manaus em 2023, pela alta de processos judiciais nas linhas aéreas de Rondônia e altos custos para manter as operações aéreas, os voos terão retorno a partir de outubro de 2024. A reativação desta rota atende a crescente demanda por conexões rápidas e eficientes na nossa região. O retorno dos voos diretos entre Rondônia e Manaus não apenas beneficia os passageiros, mas também impulsiona o turismo e os negócios entre os estados da região norte. E, logicamente, permite também para toda a população ter mais possibilidades de locomoção, de transporte e viabilidade, né? E ainda sabendo que ainda existem outros voos que vão acontecer agora em agosto, em setembro e também em outubro. A partir de agosto, haverá voos diretos de Porto Velho a Guarulhos, São Paulo. E em setembro, de Porto Velho a Rio Branco. E a partir de 27 de outubro, de Porto Velho a Manaus, com horário a partir das 23h15, com frequência de segunda a sábado. O Notícias em Foco vai fazer uma rápida pausa, mas depois do intervalo você vai ver. O programa proporciona passagens aéreas de até R$ 200 para aposentados do INSS. E também, conta de energia tem vindo mais cara? Saiba quais eletrodomésticos podem estar aumentando o seu consumo de energia elétrica. O Notícias em Foco volta já. Para você, o que é vencer? Para o Pedro, vencer é aprender a profissão que sempre sonhou. Para o Gilson, vencer é poder pôr comida no prato da família. Para a Marta, é ter como empreender e deixar suas clientes ainda mais bonitas. Para o governo do estado, é preparar as pessoas com capacitação e apoio para realizar os seus sonhos. Programa Vencer, transformando vidas. Rondônia, Governo do Estado. Em um ano, já foram quase 60 milhões de reais em emendas que os deputados estaduais destinaram para a saúde, educação, agricultura e outras áreas importantes. Na Alero, o cidadão tem vez e voz. Acompanha tudo o que acontece lado a lado dos deputados, fazendo a Casa de Leis virar referência em transparência pública. Estamos cada vez mais fortes na defesa do rondoniense. Assembleia Legislativa de Rondônia. Ainda falando sobre viagens, o Ministério de Portos e Aeroportos lançou recentemente a primeira fase do programa Voa Brasil, que oferece passagens aéreas por até R$ 200 em cada trecho. A fase inicial vai disponibilizar 3 milhões de passagens para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social. Acompanhe.
Já pensou viajar pagando R$200? Agora, os aposentados assegurados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, poderão comprar passagens aéreas por esse valor. Porém, o benefício é válido para quem não viajou no período de 12 meses por meio aéreo. 95% das pessoas que serão assistidas pelo programa, que poderão ser assistidas pelo programa, eles ganham menos de 2 salários mínimos. Então, com um preço mais acessível, mais viável, isso facilitará que eles possam fazer esse percurso. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, mais de 23 milhões de aposentados terão direito ao benefício das passagens no Voa Brasil. A compra é realizada direto pelo site do gov.br/Voa Brasil. Os aposentados também devem ficar de olho se a conta é nível prata ou ouro, para ter mais segurança na hora da compra das passagens e da realização do processo. É importante destacar que essa primeira etapa ela já vem com um estudo prévio que prevê a entrada de outras companhias, com outros modelos de negócio, e esse programa ele não possui nenhum subsídio do governo, E no futuro programa onde venha vir outras companhias, já se pensa em ter um subsídio do governo para auxiliar e tornar mais acessível ao maior volume de pessoas. Vicente, que já possui 72 anos, sempre está à procura dos melhores preços de passagens. Agora, sabendo do programa Voa Brasil, já ficou animado. Já tem essa plataforma do Gov, eu tenho que entrar nesse site para me ver o que é, para ver como é que é e se dá certo de eu voar. Por meio do gov.br, que possui o cadastro unificado do governo federal, o sistema já saberá se o beneficiário viajou de avião ou não no período de 12 meses. As seguintes regras também devem ser observadas. Em época de estiagem, o consumo de energia residencial acaba subindo e a surpresa aparece quando vemos o valor da conta no talão de luz. Com isso, nós vamos mostrar para você quais são os eletrodomésticos que mais encarecem esta conta no final do mês e como é possível reduzir o consumo de energia elétrica. Oi de casa. Bom dia. Bom dia, dona Vanderly, tudo bem? Tudo bem, e você? Viemos fazer uma entrevista com a senhora. Então, podemos tá bom, entrar? Vamos. Quem não conhece uma daquelas senhoras que são apaixonadas pela arte da costura? Geralmente, em cada bairro tem uma. E no meu caso, eu tive a oportunidade de conhecer mais uma dessas personagens, a dona Vanderly, que costura desde 2013. Aqui nessa casa eu costuro desde 2013, todos os dias, que antes eu era professora, me aposentei e comecei a costurar. Todos os dias, dona Vanderly levanta, faz seu café, cuida de alguns afazeres do dia e depois parte para a costura. Para fazer esse trabalho, ela utiliza, de forma alternada, máquinas diferentes para cada tipo de costura específica. Ao todo, são 5 máquinas e com o uso desses maquinários, ela procura estar sempre atenta ao consumo de energia. Então, eu tenho 2 máquinas industriais e o resto semi-industrial. E 2 máquinas caseiras. Eu procuro usar mais as caseiras, que elas consomem menos energia. Tem uma máquina de overlock que ela é semi-industrial e eu já comprei semi-industrial porque ela consome menos energia. E tem uma industrial que eu uso bem menos. Mas nem todo mundo é perfeito. De vez em quando ela confessa que acaba esquecendo alguma coisinha. Com a luz eu já te falei que sou relapsa. Eu saio do cômodo e esqueço. Mas assim, com as minhas máquinas, pela vida útil da máquina, eu já não uso muito, não deixo elas ligadas, não deixo stand-by, desligo todas. Tudo bem, dona Vanderly, a gente sabe que nem sempre é possível lembrar de tudo. Por isso, nós trouxemos um técnico para nos ajudar a informar como identificar os maiores vilões que roubam energia e como reduzir o consumo. O primeiro, que é o maior de todos, gente, é o ar-condicionado. Esse é o que mais consome. Segundo vilão,
normalmente o pessoal gosta de chuveiro elétrico. A gente, muito embora esteja num local quente, que normalmente não precisaria, mas as pessoas utilizam chuveiro elétrico. Outra dica, quem tem cooktop, ele também é um vilão no consumo. Então, tente usar de uma maneira racional e eficiente. Eu vou usar mais de uma vez, utilize a mesma boca quando ela já estiver quente, por exemplo, que eu não tenho que começar aquele processo. Dentro de muitas residências, existem alguns eletrodomésticos que são conhecidos como vilões, ou seja, que roubam energia. Olha, um exemplo disso é essa cafeteira, que o café já está quente, mas ninguém está tomando. Então pode ser desligado e aí você tem um consumo de energia aqui. Outro exemplo é esse micro-ondas, que está em modo stand-by, assim como aquela luzinha vermelha da televisão. Isso, no final do mês, pode fazer uma diferença ou até mesmo uma economia muito grande na conta. Outra grande atenção que é necessária para que se tenha uma economia de energia é com a geladeira. Vou abrir a geladeira, tá? Vou colocar aqui o meu papel. Vamos deixar ela travar, né? E fazer o papel da geladeira. E aí eu vou tentar puxar, ó. Tá vendo? Eu tô puxando, o papel ele não vem. Ele vai vir se eu botar força, né? Mas assim, normal ele não vem. Então é sinal que a borracha dela tá boa, tá bacana, ela pode continuar. E depois ela vai fazendo o teste para verificar se até quando já vai dar o vencimento dela. Todos esses cuidados no consumo de energia são necessários porque estamos em um dos períodos mais difíceis em relação aos últimos anos. Estamos num período de aumento de temperatura natural, climático, e isso faz com que a gente mude os nossos hábitos de consumo. E uma dica simples que o técnico deixa é: vamos ver equipamentos que tenham lá o selo Procel, que ele garante que tenha o consumo eficiente, e a etiqueta ENSE, que é aquela que a gente classifica de A até E, sempre compra equipamentos com etiqueta classificação A, porque ela garante que, de fato, ele vai ter o consumo menor do que os outros. E para a gente encerrar essa informação, a pergunta é: e aí, dona Vanderly, o que você espera depois dessas dicas? Eu espero que a minha conta de energia venha bem menos no mês que vem. Se vocês procurarem o site da Energisa, vocês vão encontrar lá no nosso site dicas para redução de economia. Mas existem também muitos sites que trazem isso hoje. O Notícias em Foco fica por aqui, mas se você quiser rever essas e outras reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. A gente tem encontro marcado amanhã neste mesmo horário e eu espero a sua companhia. Até lá!